Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai entender o que é a lei de Ohm e como que ela pode ser aplicada. Nesse vídeo nós vamos abordar especificamente a primeira lei de Ohm, mas antes de começar eu gostaria de avisar que aqui na descrição, para quem tiver interesse, tem o link do meu treinamento completo de eletrônica aplicada ao ar-condicionado e também do e-book gratuito, ok? Bom, a primeira lei de Ohm afirma que a corrente elétrica que passa por um dispositivo qualquer é sempre diretamente proporcional à tensão aplicada no dispositivo, e esse dispositivo pode ser uma lâmpada, por exemplo. Quem formulou essa lei foi o físico alemão Georg Siemens Ohm, e por isso a unidade de medida de resistência elétrica foi atribuída em sua homenagem e incluída no Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Ele observou que se aplicasse então uma tensão, digamos, de 6 volts numa lâmpada que possui 10 ohms de resistência, teria então uma corrente elétrica de 0,6 amperes, e que se dobrasse a tensão para 12 volts, mantendo a mesma resistência, a corrente também dobraria, passando de 0,6 para 1,2 ampere. E é por isso que na primeira lei de Ohm nós temos essa reta, porque a tensão e a corrente são diretamente proporcionais nesse tipo de circuito. Na imagem você pode observar então a relação que existe entre tensão, corrente e resistência. Dessa relação, o físico formulou então 3 equações. A primeira diz que a tensão é igual à corrente multiplicada pela resistência. A segunda diz que a resistência é igual à tensão dividida pela corrente. E a terceira diz que a corrente é a tensão dividida pela resistência. Existe um jeito bem fácil de se memorizar essas equações. Se você olhar no triângulo, pode ver que nós temos então as 3 variáveis, tensão, corrente e resistência. Talvez você esteja se perguntando, mas por que a corrente está sendo representada pela letra I, se no multímetro é a letra A? Bom, a unidade para a corrente elétrica é o ampere, como você já deve saber, e quem realizou os trabalhos sobre corrente elétrica foi o francês André Ampère. Durante o desenvolvimento, ele chamou a corrente elétrica de intensité du courant, ou intensidade de corrente, e quando ele publicou o seu trabalho, acabaram adotando a letra I como padrão e ficou assim até os dias de hoje. O mesmo acontece com a tensão, pode ser que também apareça a letra E ou a letra U ao invés do V. Só para destacar, o E vem de força eletromotriz, tá bom? Então, para fixar bem o conceito da primeira lei de Ohm, nós vamos a um exemplo prático. Tá? Suponha que nós temos então um circuito cuja resistência elétrica é de 47 ohms, e que por ela percorre então uma corrente elétrica de 3 amperes. Nesse caso, qual que seria a tensão aplicada? É bem fácil de resolver, basta cobrir com o dedo a variável que nós queremos descobrir o valor, e o que sobra são o I e o R. Fica então V igual a I vezes R, porque aqui no meio nós temos o símbolo de multiplicação. Como o I vale 3 amperes e o R vale 47 ohms, o V, então, é igual a 141. Ou seja, a tensão aplicada nesse circuito é de 141 volts. Se, por outro lado, nós tivéssemos a tensão e a resistência, mas a gente não soubesse o valor da corrente, então era só cobrir a variável que nós queremos descobrir, que nesse caso é a corrente, e o que sobra é a tensão dividida pela resistência. 141 dividido por 47 nos dá os 3 amperes. Bem fácil, né? Muito bem, só para relembrar, os links do treinamento e do e-book você encontra na descrição desse vídeo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!